Bom dia a todos. O meu nome é Rosileia Mantovani e, em nome da Neice Brasil, quero dar as boas-vindas e agradecer a todos pelo interesse e pela presença em nosso segundo webinar, hoje com a ilustre apresentação do engenheiro Ivo Andrei, da Braskem, com a palestra sobre a utilização da resina plástica UTEC 6541 para evitar corrosão em pontos de apoio em tubulações. Muito obrigado a todos. Antes do Ivo iniciar, eu gostaria de falar um pouquinho, rapidamente sobre a Neice. A gente vai falar um pouquinho sobre a história. A Neice, ela agora, o nome dela é Neice International. Ela foi fundada em 1943 por 11 engenheiros de corrosão norte-americanos, com o nome de National Association of Corrosion Engineers. Então, as iniciais Neice foi por conta disso, por conta desse nome inicial. Mas, em 1993, ela mudou o seu nome para Neice International. Então, hoje, atualmente, nós temos cerca de 37 mil membros em mais de 140 países, e ela é reconhecida mundialmente como a principal autoridade em soluções para controle de corrosão. A missão da Neice, a nossa missão é contribuir com a sociedade em proteger pessoas, instalações e o meio ambiente contra os efeitos adversos da corrosão. E nessa missão, dentro dessa missão, nós temos vários setores que nós atendemos. Aqui nesse slide tem alguns deles, como a parte de revestimentos, tintas, na parte de proteção catódica, no segmento marítimo, de óleo e gás, energia, infraestrutura, nas pontes e estradas, tubulações, águas e efluentes, e na parte também de estruturas, e instalações de defesa. Bom, como que vocês, como nós podemos nos beneficiar junto à Neice? Primeiramente, sendo um membro associado. É muito importante, interessante, para quem puder, para quem quiser e puder ser um membro associado, porque a partir dessa associação você tem acesso a várias informações e a vários eventos também, Com isso, mesmo não sendo membro associado, também podemos nos beneficiar com os programas que existem diversos de cursos, treinamentos técnicos e certificações de pessoal, participação em comitês técnicos de diversos assuntos, ter acesso a normas e padrões diferentes da indústria, conferências, artigos técnicos, publicados e apresentados nessas conferências, relatórios, publicações como livros, revistas técnicas. Então, tem várias formas, de participar. E, assim, gente, aqui é uma breve apresentação, mas, por favor, nós convidamos vocês, a acessar o site www.neice.org e neicebrasil.org também. Em termos de sessões e áreas, a Neice está dividida em 115 sessões e é organizada em 4 áreas, na América do Norte e 4 áreas globais. Nós, Brasil, fazemos parte da área Latinoamérica, América Latina, e nós temos, na América Latina, 16 sessões, e uma delas é a seção Brasil, que está ali grifada em amarelo. Então, a seção Brasil é uma das 16 dentro da América Latina. E, mais uma vez, obrigada, e não deixem de visitar o site neice.org e também, se for mais fácil, entrar em contato com a gente, vai direto para a nossa equipe. O e-mail é contato@neicebrasil.org. E agora, vamos passar a palavra para o Ivo. Antes, por favor, me deixem apresentar o Ivo, da maneira bem correta, organizada. Ivo Andrei de Oliveira Lino Lima. O Ivo ele é doutor em Ciências
e coordenador de Engenharia Corporativa e Investimentos na Braskem. O Ivo é engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal da Bahia, mestre em análise e projeto mecânico pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em modelagem computacional de soldagem pelo Cimatec Bahia. O Ivo ele fará uma apresentação bastante interessante sobre um estudo de caso feito pela Braskem de uma solução em polietileno de ultra alto peso molecular para suportação de tubulações não isoladas em áreas com microclimas agressivos, sujeitos à corrosão por aeração diferencial ou por frestas nos pontos de apoio. Ivo, passo a palavra a você. Boa apresentação e tenhamos todos um excelente webinar. Obrigado, Rose. Bom dia a todos, tudo bem? Eu agradeço aqui o convite da NACE, Seção Brasil, pela oportunidade de estar compartilhando aqui um pouco do conhecimento e dessa solução com a UTEC, né? Vou mostrar aqui as características do TEC e nessa aplicação para evitar corrosão em pontos de apoio. Vamos lá, né? Então, vamos viajar um pouquinho aqui nesse case e mostrar desde a concepção até a aplicação final e os benefícios de a gente estar usando essa solução para evitar corrosão nos pontos de apoio. Aqui eu já tenho uma imagem, né? Ela já com a solução instalada do TEC. O TEC é uma marca registrada de uma resina de polietileno de ultra alta densidade. A gente chama como sendo uma resina plástica de engenharia desenvolvida pela Braskem. O TEC 6541, ele aparece nessa foto aí, nessa coloração escura, né, indicado pela seta, e abaixo dele, ou seja, ele está encaixado o vergalhão de 3/4, vergalhão de aço padrão 3/4, utilizado nas estruturas de apoio e sustentação das tubulações. Em verde aparece uma tubulação, um tubo de condução, e que vai apoiado em contato direto aí com o TEC. Então, a proposta dessa solução, que a gente desenvolveu e patenteou, né, é justamente evitar o processo de corrosão por aeração diferencial que se inicia nessa região de contato, né? A entrada de umidade pela própria chuva, com arrasto de contaminantes, o processo de dilatação térmica, né? Contração e dilatação da linha pelo efeito da insolação térmica, leva a um desgaste, às vezes, prematuro da pintura, né? Localizadamente, quando você tem um contato direto entre o vergalhão, que é metálico, e a tubulação metálica, aquele atrito constante, trabalho constante de dilatação e contração. Somando-se isso à entrada de umidade, mas rastro de poeira e outros contaminantes, você cria ali uma região eletrolítica naquele ponto e, com o tempo, vai promovendo uma corrosão localizada e acelerada. Então, na busca de evitar esse tipo de corrosão, a gente vai ver um pouco mais na frente, né? A dificuldade de você estar fazendo inspeção, manutenção, reparo desses pontos, porque ficam ali na geratriz inferior do tubo, uma região muito complicada de você inspecionar. A gente, então, e conhecendo as propriedades fantásticas que o TEC tem, de baixo coeficiente de atrito, de excelente propriedade de resistência à erosão, ao desgaste, de excelentes propriedades mecânicas, a gente, então, buscou desenvolver uma solução em que eu pudesse quebrar a formação dessa pilha eletroquímica utilizando um componente plástico que estaria em contato com o tubo metálico e, assim, evitando um processo de corrosão. Então, é isso que a gente vai estar trazendo hoje aqui, essa experiência de sucesso, esse case de sucesso que a gente já tem aí, primeiro protótipo instalado em 2010 e já estamos em 2020 e até hoje, na região onde o primeiro protótipo foi instalado, ela está intacta, sem nenhum sinal de corrosão presente. Bom, a situação anterior. Industrialmente, falando de tubulações industriais, é muito comum a utilização do vergalhão de 3/4 nos pontos de apoio,
Ele tem uma função bastante importante, porque ele cria o efeito de rolamento, né? Você facilita o deslizamento do tubo sobre a estrutura, criando apenas um ponto de contato, um ponto de rolagem. Porque caso você não tivesse o vergalhão, o que aconteceria? O tubo estaria apoiado diretamente sobre a viga de metálica ou a viga de concreto e uma grande área de contato, portanto, uma área sujeita ao atrito maior estaria se formando ali. Então, o vergalhão ele promove esse efeito de rolete, de rolagem. Apenas um ponto de contato, facilitando o deslizamento do tubo. O tubo, mesmo não sendo isolado, ou seja, mesmo não trabalhando com fluidos em altas temperaturas ou em baixas temperaturas, ele está sujeito à insolação térmica, e que leva o tubo a dilatar durante o dia e contrair durante a noite. Então ele fica nesse trabalho, dilata, contrai, dilata, contrai. E esse processo de deslizamento é facilitado pela presença do vergalhão, sim, porém, no entanto, como o vergalhão é metálico e o tubo é metálico, esse atrito constante, contínuo, isso com o tempo vai agredindo a pintura que protege o tubo contra a corrosão. Além disso, a gente vai perceber que o vergalhão padrão de 3/4, de aproximadamente 19 milímetros de diâmetro, ele cria uma região ali de acumulação, uma região com entrada de umidade trazida pelas chuvas, e outros contaminantes, areia, poeira e outros gases contaminantes, ali vão criando uma região muito propícia à formação de uma pilha eletroquímica, por aeração diferencial, por concentração diferencial, e aí ali localizadamente vai tendo então o processo corrosivo, tá? Então, a presença do vergalhão é algo natural em projetos de plantas industriais. Se não houvesse o vergalhão, a situação seria bem piorada, como eu vou mostrar já já aqui, né? Nessa imagem, o que é que a gente percebe? Uma região em que não houve a colocação do vergalhão, então você tem uma área de contato maior entre o perfil metálico de sustentação e a tubulação, e uma planta que, inaugurada há menos de um ano, já começa a apresentar, ó, localizadamente, como aparece aqui, pontos de corrosão, tá? Na região ali da geratriz inferior do tubo. Então, percebam que a não colocação do vergalhão em si não é positivo, muito pelo contrário, ela não, traz problemas porque você tem uma área maior de contato, de atrito, portanto, estando mais sujeito à formação de frestas, aeração diferencial, acumulação, etc. Mas o vergalhão também, com o passar do tempo, ele acaba trazendo problemas. Então, em busca de solucionar esses problemas, como aparecem aqui nessas imagens, ó, bem nas regiões, ó, na geratriz inferior, nós temos intensos processos de corrosão localizada. E são áreas que geram bastante dificuldade de acesso para inspecionar, para fazer o reparo, para fazer uma repintura. Às vezes você tem em locais elevados de pipe rack. Então, são pontos difíceis de você estar mantendo. Então, buscando uma solução para você obter um menor custo de manutenção, facilitar e uma proteção maior para os tubos que conduzem os fluidos, foi então que a gente buscou desenvolver uma solução que evitasse a formação da pilha eletroquímica, deixando de ser um contato metal-metal, passando a ser um contato metal-plástico naquela região. Além disso, a gente vai ver que o TEC, com suas propriedades de baixíssimo coeficiente de atrito, eles acabam protegendo a pintura, porque o coeficiente de atrito é tão baixo e ele também tem um efeito autolubrificante, isso faz com que não haja um desgaste prematuro da pintura. Então, tudo isso traz benefícios e protege as tubulações nesses pontos de contato de apoio contra a corrosão, que vai se processar. Claro que a intensidade dessa corrosão vai estar ligada muito diretamente com o microclima a que aquela região vai estar exposta. Mas, de fato, é quase certo que em todas as regiões onde você tiver tubulações metálicas apoiadas diretamente sobre essas estruturas, muito certamente você terá um processo ali de iniciação e formação de corrosão, se não for buscado tentar intervir ali com inspeção, reparo, manutenção, etc. Tá? Então, eu coloco um alerta aqui, imagine você ter lá
a cada 5 a 8 metros, um ponto de apoio, pensando em apenas uma tubulação. Agora, vamos imaginar a extensão de 1 quilômetro de tubulação. Você teria 200 pontos. Agora, imagine isso numa escala de dezenas de milhares de pontos de apoio. Fica bem complexo. Fica bem difícil e duro você conseguir manter todos esses pontos protegidos e íntegros. Então, é aí que entra a solução com o TEC 6541. Tá? Aqui, ainda antes de falar um pouco da nossa solução com o TEC, trazendo que, convencionalmente, buscou-se implantar, né, algumas soluções convencionais que buscam-se implementar justamente para minimizar esse efeito da corrosão localizada para se diferenciar nos pontos de contato. Muitas empresas de engenharia, projetistas, começaram a adotar algumas soluções como essas 3 que eu trago aqui. Né? A tradicional utilização da sapata soldada, que é um perfil I cortado ao meio e soldado na geratriz inferior. Qual é o benefício disso aqui? Quando ele solda esse perfil I na geratriz inferior, você dá uma certa altura, pelo menos uns 100 milímetros de altura, ou seja, você tira aquele efeito de formação de fresta. A região que fica mais sujeito ao acúmulo e possivelmente a uma corrosão passa a ser a própria sapata, pois essa estará em contato direto com o vergalhão. No entanto, o que a gente vai observar um pouco mais na frente? Isso tudo vai demandar custos de projeto, melhor dizendo, custo de fabricação e montagem, porque você vai ter que gastar mais, envolver mais gasto de material, soldagem, mais superfície para pintar. Essa linha tem que ser, se a gente vai falando de linhas existentes já instaladas sobre o vergalhão, você vai ter que levantar essas linhas pelo menos uns 100 milímetros aí para instalar e soldar essas sapatas. Então tem todo vantagens e desvantagens dessa solução. A gente vai perceber que a solução com o TEC 6541 eu acabo obtendo mais benefícios e eliminando algumas desvantagens que a solução com a sapata, que é uma solução muito usada ainda na indústria, tem, principalmente nessa questão de mais material de instalação, execução de soldagem em áreas industriais e a necessidade de você erguer um pouco mais a linha, porque se você erguer mais a linha, significa que você vai ter que estar fazendo corte e solda de ajuste nos pontos mais extremos, coisas desse tipo. Outra solução que se aplica muito é a utilização de mantas, revestimentos, né? Você, no região de ponto de contato, geralmente ali em tubulações de pequeno porte que usam grampos U para fazer sustentação, apoio ou mesmo guiar essas linhas, coloca-se ali mantas poliméricas, algum tipo de revestimento, para que o contato não seja direto do grampo metálico com a tubulação, evitando aí a formação da pilha eletroquímica. No entanto, ao utilizar essas mantas, com o passar do tempo, esses próprios revestimentos, eles vão permitindo a entrada de umidade e aí você corre o risco de você ter uma corrosão sob o revestimento, uma corrosão localizada, que muitas vezes você não enxerga porque está coberto por esse revestimento, e, de uma certa forma, isso acaba sendo até um pouco mais prejudicial do que aquela corrosão que você consegue, na inspeção visual, rapidamente identificar que está tendo uma perda importante ali. A manta esconde um pouco isso, é muito similar ao que acontece na corrosão sob isolamento, ou seja, é uma corrosão silenciosa que vai se processando embaixo do isolamento, aqui, no caso, embaixo da manta polimérica. Outra solução, muito convencional também que se usa, é usar calhas soldadas na região de ponto de contato para evitar o contato direto entre o tubo e o ponto de apoio, o vergalhão, no caso. Essa solução, também muito praticada, ela acaba incorrendo na mesma situação da manta polimérica. Com o passar do tempo, a calha vai sofrendo o processo de corrosão e começa a ter uma entrada de umidade entre a calha e o tubo. E ali vai se processando, muitas vezes, uma corrosão muito silenciosa, muito lentamente e escondida dos nossas vistas. Também acaba tendo esse inconveniente. E tem o inconveniente da questão da sapata, né? É você realizar soldagens em áreas industriais para a instalação dessas calhas. Então, visando substituir essas soluções convencionais,
que buscam também combater o processo de corrosão nos pontos de apoio. Foi então que a gente, sabendo das propriedades, das fantásticas propriedades do TEC 6541, a gente pensou em desenvolver então uma solução que pudesse revestir o grampo metálico com o TEC, resina plástica, e assim, com o efeito de baixo coeficiente de atrito e o efeito de alta lubrificação, vamos chamar assim, fazer a proteção da pintura, evitar a formação da pilha eletroquímica, porque agora deixa de ser um contato metal-metal, passando a ser um contato metal-plástico, além de outros benefícios que eu vou falar da utilização do TEC, né? Por ter essas características de resistência, de baixo coeficiente de atrito, de maior resistência a desgaste, abrasão, etc. O que aparece aqui é um dos primeiros testes que a gente fez lá em 2012, já começando a fazer uns testes de carga, com tubulações pesadas, de lançamento direto. Uma das vantagens que eu vou falar aqui importante da utilização do TEC, que é bastante legal, é que, como eu não preciso utilizar a sapata soldada, que hoje eu posso lançar o tubo direto sobre o vergalhão com TEC, e o baixo coeficiente de atrito do TEC, eu vou falar daqui um pouquinho, mostrando, comparando com outros materiais, ele é considerado aí em torno de 0,1, né, o coeficiente de atrito, eu consigo também utilizar o próprio vergalhão como auxiliar de estar puxando tubos na instalação de uma tubovia. Então, imagine que eu estivesse lançando um grande trecho reto numa tubovia, e eu posso utilizar o TEC, que tem um baixo coeficiente de atrito e um efeito de alta lubrificação, como uma estrutura de apoio para eu estar puxando e rapidamente fazendo a minha instalação e soldando muito rapidamente cada junta soldada e facilitando o processo de montagem também. Ou seja, ele me auxilia no processo de montagem, ele me auxilia durante a vida útil em operação, por evitar o processo de corrosão. Então, são algumas das vantagens aí do TEC. Outra vantagem de ele ter um baixo coeficiente de atrito são os esforços horizontais. Sim, essas estruturas de concreto que sustentam as tubulações, ou as estruturas metálicas, os perfis metálicos, estão sujeitos tanto à carga vertical, o peso próprio, né, do tubo mais os fluidos, mas também vão estar sujeitos os esforços horizontais pelo atrito. E muitas vezes esses esforços horizontais são bastante determinantes, porque eles que causam momentos importantes na base, na fundação das estruturas de sustentação. Então, como eu reduzo de 0,3, que é o coeficiente de atrito metal-metal, para 0,1, eu estou reduzindo aí em mais de 3 vezes aí, em torno de 3 vezes, né, na verdade, os esforços horizontais, podendo, inclusive, trazer simplificações e mais esbeltez para minhas estruturas de sustentação, por conta de utilizar um material que tem um baixíssimo coeficiente de atrito. Tá? Isso também é uma vantagem importante aí na utilização do TEC. Bom, e o que é o TEC? Estou falando do TEC, o TEC, o TEC. Então, o TEC é um polietileno de ultra alto peso molecular, UHM aí, né? A marca comercial da Braskem vem do U de ultra, né? E TEC de tecnologia. Então, é 100% tecnologia da Braskem, a gente considera como um plástico de engenharia, o TEC é um material extremamente usinável, aliás, ele vem em barras, tarugos, chapas, e você projeta peças e usina na geometria que lhe convém, que você requer e necessita, ganhando dos benefícios do TEC de ter excelente e resistente a desgaste e erosão. Aliás, a principal função dele no mercado é para revestimento contra a erosão, desgaste e abrasão superficial, né? Tem o fator de atrito que eu já falei, que é bastante baixo, a gente vai ver já uma comparação com vários materiais ali. Ele tem um efeito lubrificante e tem uma excelente resistência aí ao impacto, uma boa resistência mecânica. Então, ele realmente um material bastante versátil e muito útil para a engenharia. Com o TEC, além de placas de revestimento, você pode utilizar para fabricar fibras, né, fibras de tracionamento, estrutura de proteção balística e etc. É um material
bastante versátil aí e bem interessante de se utilizar na engenharia. Aqui algumas comparações, olha, nós temos aqui uma comparação entre desde o alumínio, passando pelo bronze, celeron, PVC, cobre, outros materiais, policarbonato, polietileno de alta densidade, que a gente percebe é que, em termos de resistência à abrasão, ao desgaste, ó, o TEC, ó, ele é o que teve menos perda, né? Perda de massa, perda de desgaste, inclusive sendo superior ao próprio Teflon. Em termos de coeficiente de atrito, o TEC ele tem um coeficiente, como a gente já vem mostrando aí, em torno de 0,1, ganhando da maioria dos materiais, só ali se aproximando ali um pouco do Teflon em termos de coeficiente. E em termos de teste de impacto, resistência ao impacto, veja que o TEC tem uma excelente resistência ao impacto comparado com o próprio aço. Outros materiais ficam bem distantes dele. Então, o TEC tem ali essas propriedades de resistência ao impacto, baixo coeficiente de atrito, excelente resistência ao desgaste, à abrasão, e é um material plástico, uma resina plástica. Então, ele tem essas vantagens. Aqui, novamente, só trazendo para a gente, num quadro único, e ficar bem mais claro aqui, a comparação entre as soluções convencionais para evitar a corrosão no ponto de contato, no ponto de apoio na tubulação, e o próprio TEC. Né? A gente já falou um pouco, abordou a questão da sapata, que vai requerer pré-fabricação, soldagem, mais áreas de pintura, ou seja, mais custo para a sua instalação, tá certo? Tem que, no caso de linhas existentes, você vai ter que erguer pelo menos uns 100 milímetros ou mais, aí depende do tamanho da tubulação, o que vai exigir corte e solda do seu material. A questão das mantas poliméricas e da calha, que tem essa restrição, que com o tempo vai havendo uma corrosão escondida e silenciosa por baixo desses meios. E o nosso TEC, das vantagens que eu já falei, do baixo coeficiente de atrito, de você reduzir os esforços horizontais, os carregamentos horizontais. Por exemplo, então, você estando na fase de projeto, você pode tornar suas estruturas de exportação mais leves, barateando o custo do projeto, facilitando na montagem, né, porque você consegue usar ele até como apoio de tracionamento e puxamento de tubo, trechos retos de tubo para fazer as instalações. Ele, como material plástico, tem uma resistência em termos de temperatura em torno de 90 graus. Lembrando que estamos falando aqui de tubulações não isoladas, ou seja, tubulações que não trabalham com fluidos quentes, mas mesmo assim, vou trazer uns casos aqui bem interessantes de aplicação com sucesso na Braskem, mesmo para tubulações isoladas. E aí, nesse caso, essas tubulações isoladas, naturalmente, por um efeito mais de proteção do isolamento, ele trabalha com sapata, e como há um distanciamento entre a região, a superfície da tubulação e o TEC, a temperatura não chega a ultrapassar esses limites aí de 90 graus, em que a gente recomenda a utilização. O TEC, lembrando, o TEC é uma resina plástica. Outro ponto, se você for apoiar todo o seu sistema de tubulação, vou mostrar aqui o primeiro projeto que a gente aplicou em volume, em grande quantidade, o TEC. Como ele é um material plástico, você tem que se preocupar, a depender da tubulação do sistema, em instalar também aterramentos, né, pontos de aterramentos. Mas aterramentos simples, igual o que se faz de uma maneira geral nas instalações metal-metal, quando é necessária. Tá? Então, a cada 2 ou 3 pontos de apoio, uma cordoalhazinha de aterramento ali, porque como ele é plástico, então você vai ter todo o ponto de contato da linha sendo isolada eletricamente. É só essa restrição que a gente coloca aqui. Tá? Bom, essa é a imagem que aparece aqui, é o primeiro protótipo instalado numa dutovia na Bahia. Tá? Inicialmente pensou-se muito de fazer uma substituição do próprio vergalhão, foi o protótipo foi concebido dessa forma, de substituir inteiramente o vergalhão, por isso ele aparece com essa placa e uma espécie de vergalhão. Isso aqui é um objeto de UTEC puramente usinado, uma placa com uma espécie de vergalhão, né, integrado nesta placa, e aí a tubulação apoiaria sobre o vergalhão de UTEC.
Esse protótipo já está lá 10 anos instalados, se for nas tubovias da Bahia, e essas tubulações, principalmente todas as tubulações de Alverecia, não há nenhum sinal de corrosão, tá? Não há necessidade, desde a instalação desse primeiro protótipo. Bom, só evoluindo um pouco mais, essa solução de UTEC, ele tem um desenho especial que ele é de fácil instalação, a gente vai perceber que não precisa de nenhum ferramental, nenhum treinamento especializado. Basicamente, você precisa só de uma simples ferramenta de corte, porque você pode cortar ele facilmente com a serrinha simples, e aí colocar pedaços nos trechos que você quer proteger, tá certo? Ou não, às vezes você tem um perfil que tem várias tubulações apoiadas. Você pode lançar um grande barra de UTEC encaixada no vergalhão, cobrindo toda a superfície, ou seja, você pode apoiar várias linhas numa mesma barra, no mesmo vergalhão, que a gente gosta de chamar aqui na Braskem muito de vergalhão de UTEC, mas na verdade é como se fosse uma capa, um recobrimento do vergalhão de UTEC. E ele tem um perfil bem específico que permite um encaixe perfeito no vergalhão tradicional comercial de aço e que mantém ele bem fixo, e mesmo que a tubulação fique ali trabalhando, né, naquele processo de dilata, contrai, ele não se desloca, e isso tem sido comprovado, porque desde que a gente instalou o primeiro lá, em grande escala em projeto, todos estão íntegros e intactos, eu vou mostrar já já como é que estão eles lá, desde o primeiro grande projeto que instalou foi em 2012, para 2020 temos aí 8 anos instalados. Fizemos também, além de testes de campo, fizemos testes em laboratório e simulações computacionais para validar a resistência mecânica desse perfil projetado, que vai encaixado, né, com relação às cargas. Então, é possível instalar exatamente esse perfil que fácil para ser encaixado no vergalhão de 3/4, com tubulações de 30 polegadas, cheio d'água, Schedule XS. Então, ele se mostrou bem para toda essa faixa range aí de aplicações. Claro, se eu quiser utilizar para tubulações maiores, é possível. Aí teria que se desenvolver um perfil específico. Lembrando, novamente, o TEC ele é usinável, então pode se projetar com um pouco mais de espessura para poder aplicar tubulações ainda maiores. Então, a gente já tem vários casos aplicados em tubulações de grande porte, 16, 20, 24 polegadas, e ele trabalha com grande performance e grande sucesso. Aqui, só mostrando em mais detalhes o que eu falei, ele tem um perfil perfeito para fazer o encaixe, tá? No vergalhão de aço, no centro fica o vergalhão de aço, em volta fica o UTEC, em que ele é simplesmente encaixado, ou seja, novamente reforçando, não precisa de grandes mão de obras com treinamentos densos sobre como fazer a instalação, não precisa de ferramentas de corte e soldagem, não precisa de ferramentas especiais, é simplesmente você encomenda já essa barra de UTEC, esse perfil de UTEC já, e corta nos tamanhos que você requer e necessita, tá? Então tem essa facilidade aí de utilização. Aqui, então, o primeiro projeto que a gente utilizou em grande escala, em grande quantidade, foi no projeto de tubovias, de uma dutovia para alimentação de uma unidade de complexo de acrílico lá em Camaçari. Então, aqui você vê que todos os pontos de apoio receberam o TEC. Então, a gente já eliminou do projeto a utilização de sapata. Isso já trouxe uma grande economia para o investimento. Segundo, você percebe que há grandes trechos longos retos. Então, a gente usou o próprio TEC como auxílio para montar uma cabana de solda num ponto, sair puxando e fazendo a solda. Sair puxando e fazendo a solda. Isso tudo facilita, né? Então, nesse caso, nesse primeiro projeto, que foi em 2012, estamos falando aí 8 anos, né? Aqui está escrito 6, mas na verdade já estamos indo para 8 anos. 2 km de extensão em tubulações, 420 apoios, e observe que o TEC ele foi colocado em toda a extensão do perfil, né, de sustentação, e várias linhas apoiadas ao mesmo tempo, que também facilita, né? O que mais eu posso trazer aqui de informação? Aqui, mais alguns detalhes ainda no mesmo projeto, utilizando com guias em formato de grampo, que essas guias também são revestidas com material polimérico, também para evitar o contato direto com o tubo. Aqui já para apoio simples,
Então, você vê nessa foto, ó, vários pontos guiados e apoiados, né? Com várias linhas não isoladas em cima, em todos eles. O que é que a gente teve de economia? Só nesse projeto, com esses 420 pontos de apoio, nas reduções de custo de material de fabricação, ou seja, eliminou-se a sapata, no ganho no tempo de instalação, né? Das juntas soldadas, nos trechos retos que a gente puxava ali, na facilidade de montar o próprio UTEC. A gente estima ganhos aí, só nesse projeto, na ordem de 1 milhão, com redução no tempo de instalação e montagem e na redução da necessidade de aquisição de perfis para fazer a sapata e outros detalhes de suporte ali. Então, teve uma economia bastante razoável. Além disso, se considerar ainda a redução das estruturas de suportação, dos perfis de aço para sustentação, considerando o efeito de atrito de apenas 0,1 comparado com o efeito de atrito metal-metal de 0,3, esses ganhos seriam quantificados bem maiores ainda. Então, aqui eu diria para vocês que é um ganho bastante conservador que a gente fez só para mostrar a vantagem de utilizar essa solução. Bom, aqui, então, ainda voltando 8 anos atrás, em 2012, nesse mesmo projeto lá de Camaçari, a gente percebe que a coloração das tubulações já não estão mais aquela coloração da pintura, já não está mais aquele brilhoso, destacado, bonito. E se você for inspecionar embaixo, onde tem o TEC, não tem um sinal de corrosão. Não tem um sinal de corrosão. E eu diria para vocês que analisando tubulações que não tem o TEC logo ao lado, né, porque foram de projetos mais antigos, você percebe os sinais de corrosão. E nesse projeto, que já tem 8 anos, nenhum sinal de corrosão. Então, o TEC performou e se mostrou realmente bastante benéfico com relação à proteção contra a corrosão, além das vantagens que a gente tem falado aqui em projeto e instalação. Mais outros exemplos, a gente continua usando o TEC, hoje nós já estamos aí usando, já faz parte dos padrões de engenharia da Braskem, já temos mais de 5.500 pontos instalados, desde projetos novos, ou mesmo projetos de serviços de manutenção, de retrofit, de instalação. São mais de 13 quilômetros de barras de UTEC adquiridas, né? E vejam que a gente já começa a utilizar mesmo para linhas isoladas, tá? No caso aqui, linhas que trabalha com criogenia, com baixa temperatura, elas, logicamente, por uma questão de proteção do material isolante, tem que ter sapata, né? Porque ali você tem um esforço localizado do próprio peso, então tem que ter esse berço para não introduzir esforços sobre o material isolante, mas para ganhar os benefícios de ter um coeficiente de atrito baixo e proteger a própria sapata contra o processo de corrosão no ponto de contato, a gente tem colocado o TEC com sucesso e tem desempenhado muito bem, também tornando as nossas próprias estruturas de sustentação mais esbeltas, porque, de novo, os esforços horizontais, que são aquelas cargas que geralmente provocam um aumento de tombamento nessas estruturas, são reduzidos em 3 vezes, né? Então, isso tudo leva a vantagens que a gente tem utilizado bastante aí na Braskem. Bem, gente, o que eu tinha para trazer era isso, de interessante sobre essa solução que a gente vem aplicando aí há 8 anos em fase de projeto, desde fase de protótipo já há 10 anos. Então, é isso. E fica meu contato, aqui está o meu e-mail, lá da Braskem. Qualquer informação adicional, né? Fica à vontade para nos mandar um e-mail, eu posso esclarecer um pouco mais sobre essa solução. E a gente, da Braskem, ficaria muito feliz de compartilhar aí com a indústria, né, dessa solução e poder, para proteger e evitar problemas de corrosão em tubulações. É isso. Ivo, parabéns pela apresentação. Muito, muito clara e ilustrativa, né? Bastante foto, isso é muito, muito bom para entender. Interessante essa iniciativa da Braskem, né? Eu achei legal que vocês
utilizar um produto próprio de vocês, fabricado por vocês, pela própria Braskem, para solucionar um problema de vocês, né? Então, assim, utilizar um próprio produto, né? Fabricado, bem legal mesmo. Bom, a gente teve aqui algumas perguntinhas. Uhum. Organizei aqui para a gente não ter problema de esquecer. O Mário Bittencourt, foi a primeira pergunta dele. A radiação ultravioleta proveniente do Sol danifica o material UTEC 6541? Então, perceba que nas imagens que eu coloquei, o nosso tech ali para apoios, ele é na cor escura, né? É porque a gente adiciona aditivos anti-UV, justamente para aumentar essa resistência e esse desgaste contra a exposição. Conversando com nossos especialistas da planta de UTEC, ele fala, olha, com a aditivação do negro de fumo, e que torna ele nessa coloração mais escura, a vida útil de UTEC não tem, vamos assim, a gente não pode, a depender, a não ser que tenha meios corrosivos ou uma temperatura mais elevada, que pode se reduzir. Mas, assim, em termos de exposição e insolação, pode botar algumas décadas aí, porque ele é um material totalmente sintético e esses aditivos que a gente coloca, garante a ele uma vida útil bem longeva aí, sem problema nenhum. Ah, legal. Mano, já tem 10 anos lá, o primeiro instalado está do mesmo jeitinho. Que ótimo. Legal, porque a segunda pergunta do Mário, né? A segunda pergunta também foi do Mário, e ele perguntou qual é a vida útil desse material, que você acabou já respondendo, né? Uhum. Uma pergunta também do Mário. É possível ocorrer corrosão na região entre o vergalhão e o revestimento do TEC 6541? Boa pergunta. A gente se preocupou com isso, eu acabei não abordando na apresentação, até acho que um lapso aqui. O que é que a gente faz lá? Se você perceber, a gente pinta toda a estrutura do perfil, também o vergalhão, coloca o TEC e coloca uma resina tipo como se fosse uma espécie de selante, já preocupado com isso. Até o momento, a gente não tem observado nenhum tipo de problema de corrosão entre o TEC e o vergalhão ali na região de contato, porque a gente se preocupou com isso. Eu esqueci de dizer, a gente faz uma selagenzinha com a resina também polimérica para evitar justamente a entrada de umidade entre o TEC e a superfície de vergalhão. Boa pergunta, muito boa pergunta. Esse então, Ivo, seria, porque o Moser Matias, ele fez um comentário contribuindo aí na resposta. Ele ainda colocou que se aplicar uma demão de elastômero primer no vergalhão, não aparecerá corrosão. Perfeito. Exatamente o que a gente tem feito. Obrigada, acabou contribuindo mesmo. Temos aqui mais uma pergunta. Qual o principal desafio do uso UTEC? Qual o caso menos recomendado? Do Guto Guido. Muito boa pergunta, Guto. Eu diria para você que é o desafio de qualquer resina plástica, é temperatura. Então, tem que estar muito atento com a questão da temperatura, né, da exposição ao calor. Você percebeu ali que eu coloquei, frisei ali na apresentação, 90 graus como recomendado para aplicação do TEC. Então, se você tiver alguma aplicação que seja acima disso, aí fica bem atento, porque fica bem no limite de resistência do material, tá? Então, eu diria para você, falando da solução aí com TEC, a temperatura é o maior desafio, tá? É isso. É isso, né? Muita gente aqui parabenizando pela apresentação, né? A Thaís também disse que foi bem esse processo, né, de desenvolvimento, né? Ela está parabenizando todo mundo que foi envolvido nesse processo desse material, do desenvolvimento desse material, que ela viu muita corrosão em refinaria nesses pontos, né? Então, assim, alguns comentários aí parabenizando pelo material, muito interessante, Thaís, bom dia. E aí, já que a gente tem um tempinho, Ivo, eu acabei anotando também umas perguntinhas, né? Eu sou meio interessada, né? Falando do negro de fumo, né? Que a gente viu muitas fotos na cor preta, o TEC na cor preta, né? Ele pode ser também fabricado em outras cores? Uma curiosidade, Pode. pergunta da Rosileia.
Pode sim, com certeza. Acho que tem uma imagem aqui do slide que ele aparece já em outras colorações. Depende da pigmentação que você use, mas ele pode ser colocado em diversas cores, sim, com certeza. Interessante. Uma outra coisa que eu anotei aqui, enquanto você fazia aqui as apresentações, a apresentação, né? Você colocou num slide outros segmentos de utilização, né? Aqueles segmentos, a utilização seria para a mesma aplicação ou seria também para outras aplicações dentro daqueles segmentos? Então, o TEC ele nasceu com o conceito, né, melhor dizendo, o polietileno de ultra alto peso molecular, ele nasceu muito com o objetivo de proteção contra abrasão. Então, muito para aplicar para revestimentos, de uma maneira em geral. Esse foi o conceito. E é logicamente que o TEC da Braskem acompanha esse princípio. No entanto, como ele é um material que é formado, fornecido em placas, barras e é usinável, a criatividade é um infinito. Porque você pode fazer peças, engrenagens, pequenas peças usináveis né, e engenheirar uma solução para diversas aplicações. Bastante observar, logicamente, as propriedades que você requer e as condições de aplicação. Mas, assim, a imaginação é ilimitada para ser utilizada. Quer dizer, é utilizado como matéria-prima para outras aplicações e também pode ser utilizado para a mesma situação nos outros segmentos também, como para proteção desse tipo de corrosão também, né? Com certeza. Pensou em abrasão, pensou em desgaste, pensou em baixo coeficiente de atrito, pense no TEC. Muito, muito legal, muito legal. E ele é feito sob medida, né? Ele é como você fala que ele é usinável, né, Ivo? Ele é feito sob medida. Então tem uma medição e aí você faz conforme a necessidade, né, da situação. Você faz um projetinho numa peça tridimensionalmente, fornece para um cliente transformador, né, que forneça já a peça já usinada que você requer, e aí, exatamente, Muito feito legal. Apareceu aqui outra pergunta do Guto. Existe a possibilidade de utilizar um UTEC de diferentes massas molares? Quais seriam os grades, né? As grades da UTEC? Existem grades para algumas outras aplicações? Bom, sim, existem grades de UTEC. Eu não tenho a quantidade na informação. Aí eu posso lhe dar uma dica. Ou eu vou consultar a nossa área lá de UTEC, né? Nós temos pessoas que trabalham na planta de UTEC e tem mais detalhes, os datasheets de cada um desses grades, né? Dessas possíveis grade, né? Desculpa, eu falei grade. Não tem problema, não. E a gente pode lhe passar em mais detalhes, tá? Então, se puder... Eu não tenho essa informação agora de quantos são, quais são, mas existem, sim, variações, ou grades do TEC aí, para atingir propriedades requeridas ou necessárias para alguma aplicação, tal. Então, exatamente quais e quantos eu não tenho essa informação agora, mas se você mandar um e-mail, a gente te responde. Tá joia. Guto, manda um e-mail pro Ivo, por favor. Ele até está falando também, eu falei massas molares, eu quase que eu falo moleculares, mas eu não quis entrar na minha parte química aí, né? Mas desculpa, massas moleculares, tá? E aí, Guto, se você puder, né, passar um e-mail para o Ivo e que aí vocês desenvolvem melhor aí, né, os comentários, né, e o assunto. Tá ótimo. Então, é isso. Olhando mais aqui, o Leonardo também está falando aqui sobre um comentário, né? As características físicas serão certamente exploradas do ponto de vista de usinagem e aplicação de placas na área de mineração e esquema, sabe, até em caminhões, né? Resta saber o custo final. Olha, ele agora foi num ponto que é muito utilizado as placas de UTEC para revestimento de caçambas, tá? Para revestimento muito na área da mineração, quando você tem aquelas máquinas retroescavadeiras que está muito sujeito a abrasão, a atrito, a desgaste, já existem soluções aplicadas e com bastante sucesso de revestimento com placas de UTEC, sim. Tem sim, ele foi num ponto que está sendo muito usado também. Bem interessante. O pessoal está começando a comentar aqui.
O Marcos também, Marcos Barros, né? Usamos na Braskem placas de UTEC para painéis de desgaste de defensas para atracação de navios. Olha, ele pode, então, ser considerado um produto verde, assim, tipo user-friendly ou ecologicamente correto? Com certeza, porque você não tem perda de material na aplicação, você não usa nenhum tipo de consumível para instalar, nem. Então, eu diria para você, o que você especificou, encomendou, você chega, já encaixa, sem nenhum tipo de aditivo a mais. Então, eu acho que o termo user-friendly é muito bem aplicado para essa solução, sim. Ah, legal. Ele não gosta muito de falar em inglês, mas às vezes tem umas expressões interessantes. Tem que falar português, né? Mas muito legal. Então é isso, gente. Você tem mais algum comentário, Ivo, alguma consideração final? Né? A gente está chegando aqui nos minutinhos finais. Bom, mais uma vez aqui é só de minha parte agradecer os comentários e dizer que meu e-mail está aí disponível, ivo.lima@braskem.com. Nós temos o maior interesse de compartilhar mais informações e detalhes sobre o TEC. Tem lá na Braskem, tem uma colega que participou da patente dessa invenção, né? Eu vou até, se me permitir, dizer os nomes aqui dos meus colegas que são coautores dessa invenção que virou uma patente da Braskem. Além de mim, temos a Naera Floresta, é uma especialista da área de UTEC, trabalha para a planta de UTEC, ela que com certeza vai ter muito mais informação sobre os grades, datasheets, é uma pessoa especialista no tema. O Diécio Galdino, que eu estou vendo que ele está aí com a gente aí hoje, ele também é um dos coautores aqui. O Alessandro Bernardi, que trabalha nos Estados Unidos também com o negócio de UTEC. E um colega que já não está mais conosco na Braskem, mas também é um dos coautores, que é o Javier Pac. Com certeza, manda um e-mail, ivo.lima@braskem.com, e eu vou ter o maior prazer de compartilhar detalhes, como é que instala, a questão da aplicação lá da resina, a geometria dele, quem pode fabricar, né? Para quem que fabricar manipula melhor o TEC, pode fabricar as peças que vocês precisam. Então a gente está aqui para ajudar também. É isso. Muito legal, Will. Tem muita gente aqui, depois você vai ver nos comentários, te parabenizando, tá? Especificamente aí o Ramiro agora aqui no final, o Guto de novo, né? O Léo também, o Leonardo Uller. A gente também agradece novamente, mais uma vez, a você pela excelente e interessante apresentação, bem esclarecedora mesmo, bem objetiva. Agradecemos a todos vocês que participaram desse webinar, né? E eu até coloquei aqui para não esquecer, né? Nós gostaríamos de convidá-los para os nossos próximos webinars que estão acontecendo às quartas-feiras. Normalmente está sendo mantido às quartas-feiras. E, assim, a gente pede que vocês consultem, né, o nosso site, nacebrasil.org, né? Tem o Nace International, que é o nace.org, e o nacebrasil.org. Se inscrevam também no nosso canal do YouTube, né, onde vocês estão, porque aí vocês se inscrevendo, vocês vão receber os alertas, né, sobre os próximos eventos que a gente vai realizar. E, mais uma vez, pessoal, a todos aí, muito obrigada pela participação, por esse encontro, mesmo que virtual. É sempre bom estar mais pertinho de vocês e ter esse contato, né? Então, até a próxima, tá? A gente conta com vocês até o próximo webinar. Tenham um excelente dia, um excelente resto de semana e até a próxima. Um abração para todo mundo. Tchauzinho.